contradomínio, y contradomínio, é y onde? É y aqui, ou seja, dado y diferente de A sobre C, tá? Com x igual a quê? A menos dy mais b sobre cy menos a, eu posso fazer essa conta, por quê? Porque o y é diferente de A sobre C, tem-se o quê? Tem-se que esse x, se o y é diferente de A sobre C, x dessa forma, o x é diferente de quem? Ó, é o que está aqui, ó. Se o número x é diferente de A sobre C, o que acontece com isso aqui? É diferente de menos D sobre C. É exatamente o que eu tenho. O y é diferente de A sobre C e o x é esse número. Então, o x é diferente de quem? Hã? Menos D sobre C. Logo, não tem outra. O y é f de x. Porque o que é que eu tenho? Y diferente de A sobre C, está aqui. X diferente de menos D sobre C, está aqui. E quem é o x? X é isso aqui. Se eu tenho isso e eu tenho isso, o y é f de x. Porque nessas hipóteses aqui, o y é igual a f de x, se somente se o x é essa expressão. Então morreu a sobrejetividade. Porque dado y diferente de A sobre C, isto é, dado y contradomínio, existe x no domínio, quem é o x? Está aqui, ó. Porque se eu tomo o x dessa forma, o x está onde? O x está aqui no domínio. E quem é o f de x? O f de x é o y. Morreu o quê? A sobrejetividade. Morreu não, viveu, né? Não? Assim, f é sobrejetivo. Ou isto diz que a função f é sobrejetivo. Ou seja, essa função daqui para cá, dada por esta expressão, é uma função sobrejetiva. Eu tenho a impressão, eu tenho a leve impressão, porque eu aprendi assim no ensino médio, e não é assim que a coisa funciona, a definição de função invertível. Uma função invertível quando ela é bijetiva. Não, essa não é a definição de ser invertível. Tá? Isso é teorema. Primeiro, há uma definição. Tá? Há uma definição. E aí, vou apagar... Ah, sim, a frequência. Passar aqui a frequência para vocês. Tá? Vocês trouxeram guarda-chuva? Que eu acho que vai chover. Tá? Entendeu? Então essa função daqui para cá, ela é injetiva e sobrejetiva. E olha esse procedimento para mostrar que ela é sobrejetiva. É o procedimento que que garante a sobrejetividade, que te diz como encontrar a inversa. Mas saber o que é inversa? A inversa é a inversa de uma função invertível. O que é uma função invertível? Tá? Função invertível, vou colocar a definição para vocês, que também é uma definição geral. É a definição de função inversa que vocês usarão lá na álgebra linear. No cálculo 3, para quem tiver a curiosidade de fazer o cálculo de várias variáveis. E aí eu aconselho a quem de vocês se interessar por computação gráfica que faça cálculo de várias variáveis. Tá? Faça o cálculo 3. Então, definição. Tá? Seja f de A em B uma função.
nós dizemos que f é invertível, nós dizemos que a função f é invertível quando existe uma função g de B em A, tal que g de f de x é x, qualquer que seja x pertencente a A, e f de g de y é y, qualquer que seja y pertencente a A. Então, isso é a definição da função ser invertível, tá? Você tem aqui conjunto A, como eu disse, é uma definição geral. Não diz respeito apenas às funções de variável real e de valor real. Então, você tem uma função, e você tem aqui a f. Essa f função será invertível quando? Quando existir uma função voltando, g de B em A, voltando, você entende a expressão voltando? Existe uma função g de B em A que ela faz o seguinte. O x elevado a onde? O x elevado a onde? A imagem de x é f de x. Por quê? Pela função f. Aí o que é que a g faz? Traz o f de x aonde? No x. Ou seja, o que é que a g faz? A g desfaz o que a f faz. E por sua vez, você tem um y. Calcula g de y. Está aqui. G de y vem para cá pela função g. Aí o que é que a f faz? Traz o g de y em y. Em outras palavras, a f desfaz o que a g faz. Então, você tem uma função f de A em B. Quando é que ela é invertível? Quando existe uma função g de B em A, tal que a g desfaz o que a f faz. E a f desfaz o que a g faz. Entendido? Entendido? Por exemplo, seja seja f de R em R dada por f de x igual a x menos 2 a terceira, qualquer que seja o x real. Tá? Tá bom? Aí você pega a seguinte função. Com a função g de R em R dada por com a função g de R em R dada por g de y, está y aqui, g de y igual a raiz cúbica de y mais 2, raiz cúbica de y mais 2, qualquer que seja o y real, não está definida essa função para todo y real, não está? Pense. Quem é f, quem é g de f de x? Me diga, quem é g de f de x?
G de f de x é a raiz cúbica de quem? De f de x, quem é f de x? X menos 2 é a terceira. Mais quanto? Mais 2. É ou não é? Isso é g de f de x. E quanto é que dá isso? Quem é a raiz cúbica do cubo de x menos 2? X menos 2. E x menos 2 mais 2 dá quanto? X. Isso vale para todo x real. E agora o contrário. Quem é f de g de y? F de g de y é quem? F de um argumento. É o argumento menos 2, o cubo disso tudo. Então é g de y, mas quanto é g de y? Raiz cúbica de y mais 2, isso é o g de y, menos 2 elevado ao cubo. Isso dá quanto? Dá o cubo da raiz cúbica de y. Mas quanto é isso? É y. Qualquer que seja o y real. Então, de fato, existe para essa função f uma função g que desfaz o que a f faz. Desfaz o que a f faz. Certo? E essa função... Bem, portanto, a função f, ela é o quê? Invertível. É uma função invertível. Tá? Uma função invertível. Agora, há um resultado que se usa lá no ensino médio como, não estou dizendo sempre, tá? Mas se usa como definição, mas que não é definição, é proposição. Que diz o seguinte: uma função é invertível somente se ela é bijetiva. Tá? Mas isso é proposição. Proposição. Uma função é invertível somente se ela é bijetiva. Então, seja f de a em b. Isso aqui é um resultado geral. Ele não diz respeito somente às funções do cálculo 1, as funções de variável real e de valor real. Então, é um resultado que se aplica na álgebra linear, no cálculo 3. Onde você estiver estudando com função, isso vale, tá? Seja f de a em b uma função. Então, se é uma função, a conclusão é o seguinte: então, vírgula, f é invertível. Antes disso, calma. Antes disso, tem outra coisa, um negócio aqui. Será que para essa função pode existir mais de uma função que satisfaz isso? Ou seja, aqui, por favor. Quando você tem, por essa definição aqui, tá certo? Você diz que a função é invertível quando existe g de b em a, tal que a g desfaz o que a f faz e a f desfaz o que a g faz. A pergunta é, pode existir mais de uma função, pode existir duas funções distintas que desfazem o que a f faz e a f desfaz o que elas fazem? Não existe. Não existe por quê? Pela seguinte razão. Deixa eu apagar esse exemplo. Foi visto. É bem rápido isso aqui. Outra coisa, vocês começam a observar que nos e-mails que eu estou mandando, eu já comecei a mandar sugestões de exercícios do livro texto. Então vocês não têm só os exercícios das notas para resolver, tá? Vocês têm também os exercícios do livro texto para resolver, que já estão sendo passados. Então, seja f de a em b uma função invertível.
Ora, se é invertível, tem inversa. Porque essas funções aqui, essas funções G, essa função G que está aqui é chamada de inversa de f. Agora, eu não posso, até aqui, dizer que é a inversa. Para eu dizer que é a inversa, artigo definido, eu tenho que mostrar que só existe uma. E, de fato, só existe uma. Porque se ela é invertível e ela tem duas inversas, essas duas inversas são iguais. Não fará nem sentido dizer isso. Porque você pode dizer duas inversas, você pode pensar que são distintas, né? Se ela tem duas inversas, não pode acontecer dessas duas inversas serem distintas. Ou seja, se G de bem A e H de bem A são funções tais que G de f de x é igual a H de f de x, qualquer que seja o x em A, ou seja, se a G e a H desfazem o que a f faz, e f de g de x, f de g, vamos usar y, f de g de y é igual a h de f de y, qualquer que seja y em B, ou seja, a f de h de y, ou seja, a f desfaz o que a g e a h fazem, porque que a g não f de g de y igual a f de igual a y, qualquer que seja em B. Por que que nesse caso, em isso ocorrendo, a g tem que ser igual a h? Por quê? Bem, duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio. Já tem o mesmo domínio. Mesmo contradomínio, para ser igual, só precisa ter o quê? Agora, mesma lei de formação. Então, se isso acontece, então, quem é g de y? Vamos partir da g. Quem é g de y? Então, dado y em B, quem é g de y? Ora, o y está em B, não está? Se o y está em B, quem é y? É f de quem? É f de quem? De h de y. Eu vou destacar em azul aqui, ó. O y está em B? Então, quem é y? Esse y está dentro? É f de h de y. Agora, dado y em B, primeira conclusão é que o h de y está onde? Está em A. Não é? H de y está em A. Claro, porque h é de B em A. Mas se o h de y está em A, quem é g de f, ó? Quem é g de f de qualquer elemento de A? Quem é? É ele próprio. Aqui está isso aqui porque faltou aqui, ó. Faltou mais bem. Isso aqui é x, porque o desfazer é isso, né? Isso aqui tem x, qualquer que seja x aonde, faltou isso aqui, viu? Qualquer que seja x em A. E isso aqui é quem? É y, qualquer que seja y em B. Agora sim, se isso aqui acontece, então, vamos lá. Dado y em B, h de y está em A. Então, quem é g de y? É g de f de h de y. O y é f de h de y. Mas quem é g de f de h de y, uma vez que h de y está em A? Quem é g de f de qualquer elemento de A? Quem é? É ele próprio. Então, isso aqui é igual ao h de y. Ou seja, para todo y em B, quem é g de y? H de y. Isto mostra que as funções são iguais. Tá certo? Assim, não tem outra.